No quadro Meus Direitos, a gente falou sobre laudos periciais. Várias dúvidas chegaram e por isso a gente continua falando sobre esse assunto de novo. Então, roda a vinheta. Meus Direitos, com Dr. Jurandir Pereira. E hoje eu estou num lugar diferente aqui no estúdio, por quê? Vocês lembram que semana passada eu convidei com a doutora Lilian, que é a perita forense judicial, e também com o doutor Jurandir, que a gente ia fazer uma simulação de como é feita a perícia, de como geralmente as pessoas chegam, né? Então, Mari montou aqui essa proposta de salinha, que no caso não obrigatoriamente precisa ser assim. Então, chega para cá, doutor Jurandir, doutora Lilian, boa tarde. Bem-vindos. Tudo bom, doutora Lilian? Boa tarde, tudo bem? Venha, você vai ficar aqui do meu ladinho, que você vai ser minha assistente, é isso? Hoje eu vou fazer o papel de perito. Ixi, tão bom, misericórdia. Eita, boa tarde, minha Paraíba. Boa tarde. Tá ótimo, né? Vamos dizer assim, né? Aqui a gente fez um truque, mas a sala não obrigatoriamente é assim, né, doutora? Não, é um consultório. É desse jeito mesmo. É um consultório. Olha que chique. Aí tu vai com a pessoa, é? Eu vou com a minha cliente, que no caso é você hoje. Mas aí tu não... Eu que vou ter que falar tudo. Vai. Sim. Aí tu vai ficar só dando uns murros em mim, dizendo, fala isso não, miserável, é isso? Não. Na hora que o perito do juiz estiver lhe avaliando, eu não posso intervir, a não ser que seja necessário e o perito, ele acione ou faça alguma pergunta para assistente técnico. Então vamos lá, perito. Hoje a gente veio de rosa, até para sugerir qual vai ser mais ou menos a simulação da nossa perícia. A gente sabe que tem muita pergunta de câncer, né? E tem algumas coisas do câncer de mama que a mulher não sabe, Desirê. Mas aqui a gente trouxe até isso. A gente trouxe, inclusive, aí com o Wesley também tem algumas imagens. Né? Vamos exatamente. A imagem aqui. Vamos imaginar essa cena que a gente está aqui hoje? Olha só. Olha aqui, doutora Lília. Olha o caso que chegou hoje para a gente clínico e a gente vai ter que laudar de forma jurídica. O que é que a gente tem aqui, doutora? Nós temos uma cliente que chegou, uma paciente que chegou com a mastectomia radical. Ela removeu a sua mama, certo? Ela removeu a glândula mamária e também ela fez um esvaziamento axilar, certo? Porque já estava com metástase, então tinha que fazer essa remoção toda, tá bom? Então, a gente vê nas primeiras fotos o procedimento cirúrgico, né, da retirada da mama. E na segunda ilustração, nós temos já a parte de pós-operatório, certo? É quando esta cliente ela vai acionar justamente a Seguridade Social dela, né? Então, é aqui que eu chego para negar. Por quê? O que é que eu estou vendo aqui em tela? Esse caso, gente, vale dizer aqui para vocês que esse caso é verdadeiro, né? É uma paciente aqui que a doutora Lília também atendeu. E o que aconteceu? A reconstrução da mama, ela é feita com músculo. Tá. Com tecido. Ela não tem aquela reconstrução que o pessoal fala que o SUS vai conceder o quê? Vai conceder o silicone para colocar. Então, a primeira simulação que eu vou perguntar é o seguinte. Desirê, você ainda continua sentindo dor? Aí a paciente pode dizer, sinto, doutor, infelizmente eu não tenho como voltar a trabalhar, porque é muito difícil, é muita dor, eu trabalho fazendo muito esforço com o braço, não tenho como voltar ao trabalho. O que é que a assistente de perícia vai lhe orientar nesse momento? Assistente, a dor dela é crônica mesmo depois da cirurgia. Isso aqui tá tendo alguma simulação para acontecer? Ou o que é que está acontecendo? A dor crônica dela mesmo após a cirurgia? Bom, quando nós nos referimos à dor, é interessante que o perito, ele venha avaliar se você tem alguma incapacidade de amplitude, se você consegue levantar o braço, se esse braço ele fecha, ele abre, se você consegue colocar a mão para pentear o seu cabelo, escovar seus dentes, comer, calçar um tênis, colocar uma roupa. Então, a gente vai ver o que é esta doença. Ela traz de repercussão física e funcional. Ô, doutora Lília, inclusive, né, na semana passada a gente falou também da função que o profissional exerce, que pode ser que ainda que a pessoa tenha limitações, aquilo não vai repercutir no trabalho, na função dela, né, doutor Jurandir? Exatamente. Eu vou fazer mais algumas perguntas. Por quê? O perito quer que ele vai perguntar para você. Ele vai perguntar qual o seu grau de escolaridade. Certo. Qual é a sua idade e vai ver por quanto tempo ainda você falta para se aposentar. Tudo isso também é determinante para que eu negue ou então eu possa aqui liberar mais tempo ou menos tempo para você. Certo.
Baseado nisso, a primeira pergunta que eu vou fazer, que é justamente aqui a deixa da doutora Lília, qual é a sua profissão? Né? Aí você vai me responder, olha, eu sou apresentadora, mas eu também sou diretora, eu trabalho o dia inteiro digitando, então eu tenho que levantar braço, eu tenho que fazer movimento de apoio, e aí eu vou começar a lhe avaliar quanto a isso, quanto a seu trabalho. O que é que eu vou trazer aqui? O nexo causal, a relação do seu câncer com que se você pode ter adquirido ali no TNR, normas normativas, que a gente consegue vislumbrar se esse câncer muitas vezes veio através de estresse de trabalho, jornada mal dormida, se você, por exemplo, poderia ser uma jornalista noturna, né? Então você ali entrava com períodos de estresse. Exatamente. Né? Eu vou perguntar como é que é a sua rotina. Tá. Né? A gente fala aqui sobre demandas de causas, a gente chama de causas distintas da doença, mas que também a objetiva sobre essa questão, tudo isso aqui para a gente poder liberar. Ô, doutora Lília, você falou aí semana passada, inclusive, da questão da dor, que é algo muito difícil da gente quantificar. E é comum, em casos como esse, da pessoa chegar e dizer assim, não necessariamente voltado para o câncer, mas outro tipo de doença. Minha filha, é uma dor que não passa, é o dia todinho de dor, eu acordo com dor. E aí o perito pode questionar, ok, não está se medicando não, e não está tendo acompanhamento? Sim, porque toda dor, ela tem que ter um manejo, né? Aí a parte médica, ele entra com manejo medicamentoso. Se está sendo acompanhado pela fisioterapia, nós temos recursos que trazem analgesia. Então, porque o ser humano, o cérebro do ser humano, ele não foi criado para suportar a dor. Então, a partir do momento que você chega para um perito e fala que tem 24 horas de dor, então você nem dorme, não faz nada, só tem dor. Aí ele vai investigar se aquele medicamento, se as terapias que você está fazendo, eles não estão ali causando os benefícios. Primeiro ponto, não é chegar... Óbvio, né? A gente compreende que existe a dor, o desconforto, mas não é chegar transformando aquilo, entrando de maneira assim para dentro. Às vezes, né, quando acontece você chegar, já chega com aquela cara de triste, já chega assim, e isso não vai lhe favorecer no resultado, né, doutor Jurandir? Ao contrário. Quando eu perguntei a você como é que você está sentindo, eu estou sentindo muita dor, eu vou dizer, simulação. Então, existe lá um nomezinho que é marcado. Eu vou marcar o quê para você? Simulação. Ela chegou simulando. Porque ela já está cirurgiada, ela está, querendo ou não, medicada, ela me trouxe exames, ou seja, a analgesia que também está sendo aplicada, a medicação. E como é que ela está chegando para mim, pedindo, por exemplo, mais tempo, se ela ficou afastada 15 dias para uma cirurgia ou 6 meses para um tratamento, ela está querendo renovar pelo mesmo período, mas ela está alegando que depois de tudo ela continua com muita dor. Ô, doutora Lília, uma vez quando eu fiz minhas cirurgias, eu voltei com 15 dias. Certo. E a médica do trabalho, ela não queria que eu voltasse, tanto que ela pegou e disse assim... Eu sugiro que eu não vou lhe dar esse laudo, não sei se chama, né? Mas você vai ter que ir no seu médico e ela passou a responsabilidade para ele. Porque eu dizia, mas eu tô me sentindo muito bem, meu trabalho é só de digitar, eu apresento um programa, eu não vou usar salto. E ela, mulher, isso não é arriscado não, tu fez... Então foi o contrário, né? Às vezes também pode acontecer dele negar quando você vai, dizendo assim, mas eu tô bem, eu quero voltar a trabalhar. E eles podem negar também, doutora Lília? Pode sim. Isso porque assim... Pós-cirúrgico, ele requer um tempo. A gente sabe que a parte de celular, de pele, para cicatrização, ele tem um curso a seguir. Então, se você, naquele meado, está se sentindo bem, isso não significa que você está pronta para retornar ao seu labor. Sim. A cicatrização, ela corre, ela está fininha, ela não está colada às camadas mais internas, está ali. A parte externa, você está visualizando tudo bem. E pode acontecer isso do perito também, repassar, então eu vou pedir para o seu próprio médico dar esse laudo a você, que eu não vou me responsabilizar. Pode acontecer isso também, doutor Jurandir? Eu vou dizer quando isso acontece. Em causas psíquicas, que você vai chegar para mim e dizer, mas doutor, eu já tenho um grau de depressão muito forte, eu estou sendo medicado e eu preciso voltar ao trabalho. Porque minha rotina de trabalho, muitas vezes, ele às vezes está com burnout muito aquém. Eu preciso voltar porque eu preciso me sentir útil. Então, às vezes, isso é um perigo o retorno do trabalho nesse momento. Então, muitas vezes, nessas causas psicológicas, o que é que eu vou recomendar? Volte para o seu psiquiatra, pegue um laudo, veja se realmente você pode retornar. Porque o que é que você me disse antes? Eu saí, eu fiquei afastado da decorrência do trabalho, da pressão do trabalho, da depressão é através disso. Então, como é que eu volto pedindo para o retorno? Então, o que é que eu faço? Até para que você não venha piorar quando você entra naquele ambiente de trabalho. Sim.
Então, muitas vezes isso acontece por doenças psíquicas também. Doutora Lília, que trouxe a questão também de tecidos, né, mamários, você falou, mas eu estou muito bem, tá, mas você fez uma cirurgia muito invasiva. Então, 15 dias, o que é que ela vai dizer? Não, aqui é no mínimo 30 dias. Porque se o médico passou 30 dias para você retornar a malhar, por exemplo, Sim. Como é que você quer retornar para o trabalho em 15 dias? Então, tem que ficar bem atento a isso. Vamos voltar para a nossa salinha, que aqui foi só o arranjo, né? Vamos organizar aqui com o pessoal para a gente voltar, porque a gente tem as dúvidas. Vamos colocar na tela aí a primeira dúvida, enquanto a gente volta ali para a sala. Boa tarde, minha mãe tá bem... Tem bem mais de 30 problemas de saúde, dentre eles fibromialgia, depressão e também síndrome do pânico. E tem tudo, e tem o quê? Laudo 31, tá cortando aqui o Wesley. Mas teve o benefício, e tem o laudo 31. Mas também teve o benefício negado por 3 vezes. De acordo com o juiz, ela morava com o filho, que trabalha e tem condições de lhe sustentar. Esse seria um direito dela? Isso é correto? Nesse caso ali, ela tem mais de 30 problemas de saúde, tem esse laudo. Esse laudo 31 significa o quê, doutor? Fala toda sobre a repercussão de encurtamento de mobilidade. A gente chama aqui. É um B31 que a gente chama, né? O que é que a gente vem tratando aqui sobre essas questões de doenças? É importante salientar. Primeiro ponto. Falou que negou por causa que ela mora com o filho, mas a doença é dela. A gente tem que falar aqui do nexo dela com o trabalho. É ela que necessita desse momento. Não é porque o filho é milionário, por exemplo, que aí ela não vai ter direito ao benefício, né, doutora Lília? Exatamente. É exclusivo, a patologia é exclusiva dela. Tem que ter o manejo, né, de verificar as repercussões de todas as doenças que acometem a mesma. E o benefício dela, como o doutor Jurandir falou, é exclusivo dela. Então... Aí faz o que, doutor Jurandir? Pode recorrer? Porque o juiz já negou. Já. Nesse caso aqui, a gente tem a questão que você entra com novos pedidos para instâncias superiores, né? Nesse momento, passa, assim, por uma perícia. A gente sabe aqui da questão do livre convencimento do juiz, né? Do juiz de primeiro grau. Então, a gente tem instâncias que a gente vai recorrendo para instâncias superiores, embargadores, por aí vai. Então, o processo ele não termina na primeira negativa. Mas, rapaz, a gente consegue tem que ser insistente, viu? Mas é o que eu sempre digo, o dinheiro não é perdido. Tá. O dinheiro fica ali e vai sendo acrescido sempre juros e mora, né? Vamos colocar mais uma dúvida. A gente tem tanta dúvida, já eles continuam, mas vamos botar mais uma agora. Boa tarde. Eu moro no Conde e eu tenho 2 hérnias de disco e minha médica me deu um laudo por tempo indeterminado. Corro o risco de ser negado? Pelo visto, não. Por quê? Agora, tem algum período que eu posso dizer para ele aqui. Tempo indeterminado hoje do INSS está sendo considerado 6 meses apenas. Aí é? Veja como esse tempo indeterminado é curto. Ou seja, é determinado, né? É determinado. Tá. É isso que eu tenho que trazer, jogar essa luz hoje. Porque muita gente tem pedido de forma administrativa e a pessoa acha pensa que é por anos, né? A vida inteira. Tá. Exatamente. Não, a cada 6 meses não é não, doutora Lília. Todo mundo quer aqui renovação também de exames, né? E aí, quando for fazer a perícia, vai ver essa repercussão dessa hérnia discal. O que é que está causando? Dor, formigamento, consegue andar, tem mobilidade na coluna, consegue dobrar, se agachar, varrer uma casa, porque não é só o acometimento físico, também a gente pega essa doença e leva para as atividades de vida diária. O que é que está acometendo também a vida diária? Mora só, Sim. Consegue fazer as suas atividades, lavar uma roupa, passar um pano, tomar um banho, escovar um dente, que é uma dignidade. É verdade. Não é verdade? É então, verdade. assim, eu acho que a perícia ela tem que ser muito humana. Porque não tem condições de você, em 5, 10 minutos, você periciar. É verdade, doutora. Então, quando eu estou com o meu cliente, eu tenho o maior respeito. Eu não tenho um horário, assim, fixo para poder liberá-lo, porque eu quero entender de uma forma mais humana, captar o máximo de informações para poder fazer o laudo certinho, mostrando ao entendimento, né, do juiz, para que ele consiga entender o máximo que a nossa autora, a nossa cliente, ela está pedindo. Ô, doutor Jurandir, pode acontecer de ser solicitada a mudança de função, por exemplo? Se a pessoa chega e diz assim, para essa função aqui, com a doença dela, não tem como, mas para essa outra aqui, pode ser aí um caminho também? Demais, né? Primeiramente, eu tenho que destacar que, como a doutora Lília já não tem esse tempo que ela falou aqui, os juízes adoram, inclusive, de seguir os laudos, por causa que... Já é o trabalho feito dela. Já é muito bem feito, assim, instruciado. 40 páginas, um laudo. Um laudo normal é umas 40 páginas. Nesse momento, a gente tem, eu vou dizer onde mais acontece isso, construção civil. Pessoas que tiveram acidente de trabalho, caíram de uma obra,
coluna, joelho, pé. Sabe o que o pessoal faz? Transforma em porteiro. Doutor Jurandir? Reconduz